deste domingo, que é amor que transborda. Vamos ler o texto que já está estampado aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 9, carta de Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. Vamos ler então. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Só vocês, porque muita gente não leu, ficou caladinho, e é bom a gente ler em voz alta, porque fica na memória e a gente pode se aprofundar mais na compreensão do texto. Vamos lá? Amém. O desejo do Senhor, através do apóstolo, é que nós cresçamos em amor de tal maneira que esse amor chegue a uma medida de transbordar, de derramar. Eu vou ler o texto um pouco mais dentro do contexto agora, e você pode acompanhar comigo, Filipenses capítulo 1 na sua Bíblia, versículos de 1 a 11. Versículos de 1 a 11. Diz a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou lendo na versão da Bíblia Transformadora, tá, irmãos? Versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento ou percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Meus irmãos, vejam que aqui é uma carta. Quem está escrevendo é Paulo e Timóteo. Timóteo estava junto com ele, e provavelmente no período em que Paulo estava na cidade de Éfeso, escrevendo, enviando a carta para os irmãos que estavam em Filipo. Timóteo era fiel companheiro de Paulo, muito mais jovem, inclusive foi ensinado, foi mentoreado pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve a estes irmãos e faz um destaque, inclusive, no endereçamento da carta no início, que é os irmãos que estão ali, mas destaca que também, e aqui claro que ele envia para toda a igreja, para os pastores, para os diáconos, para os irmãos, isso é óbvio, mas ele faz o destaque, também juntamente os bispos e os diáconos. Há um destaque, daqui a pouco a gente vai enfatizar isso aí. Ele escreve com muito carinho, com muito amor. A gente vê que nas palavras de Paulo há muito afeto, há uma insistência em confirmar o quanto esses irmãos são preciosos como família de Deus. Mas Paulo diz que ele está fazendo isto em oração. A atitude dele é de oração. Ele está nada mais, nada menos dizendo: o que eu estou dizendo nesta carta é a minha contínua oração sobre vocês. Eu tenho intercedido por vocês, eu tenho apresentado vocês diante de Deus continuamente. E quando eu faço isso, eu faço com muita gratidão no meu coração. Paulo enfatiza a questão deste amor, esse mesmo amor que no versículo 9, ele pede que o Senhor gere e aumente cada dia no coração da igreja. Ele começa dando o seu próprio exemplo de amor e como ele tem se portado, como ele tem agido em amor para com estes irmãos. Versículo 3, ele diz: eu sempre dou graças a Deus por vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, vocês são um presente para mim.
Versículo 4 ele diz: eu oro sempre por vocês, apresento vocês diante de Deus em oração. Versículo 7 ele diz: tenho-vos em meu coração. Olha, em poucos versículos, em poucas palavras, já no início da carta, ele repete, reafirma continuamente: eu agradeço a Deus por vocês, eu oro continuamente por vocês, vocês moram no meu coração. Se Paulo fosse agora viver nessa época, ele tinha feito assim, né? Agora é costume, né, fazer assim. E tem uma cultura coreana agora que eles estão fazendo assim, né? O coração, eu não sabia que isso era um coração, eu pensei que era grana. É um coraçãozinho dos coreanos, né? Tudo bem. Versículo 8 ele diz: o meu amor por vocês, né? Então eu vou ler aqui esses 3 versículos. Versículo 3: agradeço meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Versículo 4: em todas as minhas orações faço em favor de vocês, sempre orando com alegria. Versículo 7: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Versículo 8: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, com profundo amor, afeição sinônimo de amor aqui, em Cristo Jesus. Então Paulo não está falando de uma coisa que ele não vive, ele não está falando de algo que ele deseja para os outros, mas que ele mesmo não busca e não pratica diante de Deus. Ele está dizendo: irmãos, eu peço que vocês experimentem isso, eu oro para que vocês busquem isso, eu peço a Deus que o Espírito Santo gere esse amor no coração de vocês, crescente, a ponto de transbordar, porque eu já tenho experimentado esse amor. Ele colocou esse amor no meu coração, amor por vocês. Sabe quem está falando, irmãos? É o homem que perseguia a igreja, é o homem que torturava os crentes, era o homem que tinha um ódio no coração, um rancor tremendo, que era tão zeloso da lei que não olhava para as pessoas, e agora foi transformado por Deus, e se coloca na condição de sofrer por amor a Cristo, e dar a sua vida, e se desgastar, e se colocar em risco e sacrifício por estes irmãos. Você sabe que Paulo, quando vai falar aos Coríntios, porque, claro, é um outro contexto, é outra carta de Coríntios, mas só para fazer um parênteses aqui, havia um irmão que se levantou contra a autoridade apostólica dele, zombando de Paulo, colocando em questão que ele era apóstolo de fato do Senhor Jesus, e aí eu vou dar uma de louco agora e vou colocar o meu currículo para vocês, né? Mais ou menos isso. Aí Paulo dá uma narração bem longa: eu já sofri naufrágio, eu já fui torturado, espancado várias vezes, dado como morto, apedrejado, entre falsos irmãos, entre salteadores, e ele vai dando uma lista enorme de tudo que ele passou por amor a Cristo, para levar a mensagem a uma cidade e outra, a um lugar e outro, atravessando perigos, perseguições, ameaças de morte iminente mesmo, de tentativas sem sucesso, mas Paulo fazendo tudo isso por amor, e ele está dizendo: eu peço que esse mesmo amor que me move, esse amor que mudou a minha vida, esse amor que me transformou daquele homem que eu era para o que eu sou hoje em Cristo Jesus, também seja gerado no coração de vocês. Eu vejo Paulo falando isso quase que chorando, emocionado, com lágrimas nos olhos, e faz lembrar o texto de Romanos 12, quando ele escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está apelando pelo amor de Deus. Então Paulo está desejando profundamente que esses irmãos experimentem o amor, na medida que ele tem experimentado do Senhor Jesus, a ponto de transbordar. Nós vemos aqui no versículo 9, que esse desejo de Paulo se transforma em oração insistente. Não é só uma vontade, não é só um impulso momentâneo, mas é algo que ele crê em Deus, e ele peleja por isso com a sua vida, ele se doa para isso. E ele diz assim, que esse amor cresça constantemente a ponto de transbordar, ou seja, sem limite, sem economia, todo o tempo e para com todos, mais e mais. E Paulo deixa bem claro que é uma ação gradativa de crescimento, de desenvolvimento de uma comunhão com Deus, que vai numa crescente, num grau cada vez maior. Versículo 6 confirma isso, quando ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
A cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados. É como diz lá no texto do Antigo Testamento, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados até a volta de Jesus, estamos sendo lapidados e fortalecidos até o último dia da glória celestial. Paulo então entende que Deus está fazendo essa obra em nossos corações, mas ele diz também na perspectiva de que não apenas Deus está agindo, mas nós devemos também buscar isso, desejar isso, dar lugar ao Espírito Santo para que isso aconteça conosco. Nós precisamos da nossa parte contribuir com a obra que Deus está realizando em nossas vidas, porque nós podemos também ser empecilhos para o agir de Deus. Lembrem-se da história de Balaão, que não ouvia a voz de Deus, que teimava com Deus. Lembre-se de Jonas, que tentou fugir de Deus e deu uma volta bem grande, podendo ter experimentado a graça e a bênção, o milagre, logo rapidamente. Lembre-se de tantos outros, como Jacó, que lutou com Deus por anos a fio, até que ele se encaixasse dentro do plano que Deus havia determinado para a sua vida. Nós podemos sim facilitar e desfrutar da bênção logo, ou dar uma volta bem grande diante daquilo que Deus quer e vai fazer em nossas vidas. E aí entra a questão, da soberania de Deus e também da liberdade humana, da nossa condição que é permitida por Deus em agirmos, decidirmos e também nos colocarmos diante dele. No entanto, sempre prevalecerá a sua vontade sobre as nossas vidas. Então, ele ora para que esse amor aumente e transborde em nós. Nós muitas vezes queremos economizar naquilo que não é para economizar. Paulo está falando mais ou menos isso em relação ao amor, porque nós pensamos assim, presta atenção, algumas atitudes são muito comuns no dia a dia. Eu não vou elogiar muito a Adrine, porque ela vai se empolgar e vai se achar. Já chega, ela está bonita, mas está bom. Ou então eu posso chegar assim, o Leandro é uma bênção, ele é um ótimo ministro de música, tem feito um trabalho excelente, mas eu não vou falar nada para ele, não, porque depois ele vai querer se achar o tal, e a gente fica economizando nas coisas boas. O verdadeiro amor, nós vamos ler isso mais adiante, lança fora todo medo. O que faz a gente agir assim, cheio de desconfiança, como dizia os meus avós, cheio de nó pelas costas, eu tento entender até hoje o que significa isso, literalmente, ou mais profundamente, nó pelas costas, é esse medo, essa desconfiança, porque muitas vezes nós somos tão frágeis e tão feridos, que a gente acha que todo mundo está ferido, ou a gente não quer ser ferido e tem medo, e esse medo atrapalha a nossa vida. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é desprendido, é voluntário, é generoso, é sincero, como Jesus, como Paulo aprendeu com Jesus e chegou a dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo, façam como eu. E Paulo não poupava elogios à igreja, e ele fazia questão de citar nome por nome. Leia as cartas paulinas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele vai dizendo o nome, a família lá de Urbano, Evódia e Sintique, que aqui no final dessa carta também é orientada e aconselhada por Paulo a se reconciliarem. Ele está falando o tempo todo da importância de ser desprendido, de deixar os outros cientes do quanto eles são preciosos para nós, do quanto nós nos amamos em Cristo, devemos demonstrar esse amor. Mas quando ele fala esse amor que transborda, nós temos duas facetas na mesma condição de amor: é o amor a Deus e o amor ao próximo, aos irmãos mais precisamente. E nós vamos chegar lá na primeira carta de João daqui a pouco, que ele vai dizer que uma coisa não tem como ficar separada da outra. Nosso amor a Deus é demonstrado no amor aos irmãos, e nosso amor aos irmãos se reflete em adoração pelo amor que temos ao Senhor. Veja bem,
no versículo 9, ele não apenas diz que a oração dele é para que esse amor aumente a cada dia, mas ele pede a Deus que esse amor cresça na mesma medida do conhecimento e do discernimento. Olhe bem o que diz o versículo: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem crescendo em conhecimento e discernimento. Uma coisa está ligada à outra. João Calvino faz um comentário desse versículo dizendo que à medida que cresce o amor, cresce o conhecimento. À medida que cresce o conhecimento, cresce o amor. E esse conhecimento não diz respeito apenas à questão intelectual, apenas à questão de informações bíblicas teológicas. É experiência com Deus. É indubitável que começa pela palavra. A base é a palavra, a revelação de Deus. Mas a partir do conhecimento da palavra, do entendimento da palavra, eu preciso conhecer a Deus, ter experiência com Deus. É tão interessante essa palavra conhecimento, que no hebraico, a palavra conhecimento é a mesma palavra usada para a intimidade conjugal entre o homem e a mulher. Na versão mais antiga de Gênesis, você vai ler: Adão conheceu a Eva e então teve um filho. Esse conhecer é de um envolvimento tal, de tal intimidade, de uma entrega total, como se fosse uma fusão. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus de tal maneira que as pessoas vejam Deus em você e Deus sinta que você está totalmente entregue a Ele. Deus perceba essa sua entrega total a Ele. Que esse amor cresça em conhecimento e em discernimento. Esse amor é um amor ensinado por Jesus, o amor sacrificial, abnegado, e não que o mundo hoje mostra, e a gente infelizmente termina absorvendo, direto ou indiretamente, o entendimento de amor como uma troca por interesse. O que a gente vê hoje, que diz respeito ao conceito de amor, quando se fala em amor hoje em dia, ou é primeiramente com a conotação erótica, né? Eu amo, mas amanhã está matando, está esbofeteando, está separando, está divorciando, está desejando mal, está botando na justiça. Eu não sei que amor é esse, né? Só é interessante enquanto eu recebo algo em troca. Então é um amor, na verdade, distorcido, porque o entendimento de amor do mundo hoje é uma troca e não uma entrega. O amor de Jesus não é troca. Ele não espera nada de nós. Ele nos dá a oportunidade de termos a bênção dele através da adoração, através da gratidão, através do serviço, da obediência. É bênção para nós, ele não precisa de nada da gente. Ele deu porque ele quis, porque ele ama desprendidamente, ele se entregou por nós, entregou o seu próprio filho. Jesus se entregou por nós, sem que nós pudéssemos dar nada em troca. Nada do que a gente tem serve para ele. Ele recebe por amor, por compaixão e misericórdia, por benignidade. É como você dissesse para o seu filho, bebê ainda, criança: compra um presente para mim no Dia dos Pais. Ele não tem dinheiro, ele é sustentado por você, ele não tem condições de fazer isso, mas ele pega do seu próprio bolso, vai lá, compra e te dá, e você recebe pela demonstração, pelo carinho, não porque ele tenha alguma coisa para te oferecer, porque você é o supridor, você é a fonte, você é o cuidador, o tutor. Muitas vezes ele chega ali com aquele rabisquinho, né, que não dá nem para entender o que é, mas ele vai explicar, é um coração, é eu te amo que está aí. Beleza, maravilha, a gente guarda por uma eternidade, né? Eu não sou muito de guardar as coisas, mas eu guardo na memória e no coração. As duas aqui. Olha só, Deus recebe essa nossa gratidão, esse nosso amor, ainda que um amor imperfeito, limitado, mas Ele se agrada, porque nós estamos nos espelhando nele. Ele é a fonte de todo amor, e nós devemos imitar Jesus. E é certo que vai ser bem difícil para nós desenvolvermos esse amor abnegado e sacrificial, porque nós estamos acostumados. Mesmo quando você consegue em oração, diante de Deus, você está cheio de Espírito Santo, você vai lá,
quero nem saber, eu estou abençoando. É bênção, toma, leva, um abraço, um conselho, dinheiro, recurso, seja lá o que for, você está abençoando. Aí você está na paz, você está ali tranquilo, Senhor, para a tua glória. Aí você está feliz, você está crescendo em amor, você está aprendendo a amar como Jesus. Aí chega o enviado do diabo, rapaz, tu é muito besta. Tu viu que o fulano está te enganando, ele foi e fez não sei o quê. Olha que é mentira, não sei o quê. Por que tu faz isso? Olha, daqui a pouco tu não tem. Aí fica, sabe? Não é fácil, irmão. Você tem que realmente deixar o Espírito Santo guiar a sua vida e ser firme na decisão de amar e de servir ao Senhor. Porque quando vier esses enviados de Satanás, você para lá, Satanás, arreda daqui em nome de Jesus. Não quero ouvir, eu estou seguindo o meu Jesus. Lá no livro de Eclesiastes, tem uma mensagem que para mim era uma incógnita, e faz muito sentido hoje quando a gente começa a ler sobre amor e estudar a palavra sobre o amor. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Eu ficava pensando quando eu era criança, que eu era obrigado a ler a Bíblia, que minha mãe mandava eu ler, e chegava nesses textos, eu ficava pensando, eu vou jogar um pão na água, ou as piabas vão comer, ou vai se apodrecer, vai despedaçar todinho, jogar um pão na água, e depois de muitos dias eu vou achar, esse pão já se esfacelou todo, eu não vou encontrar. Essa era a minha mentalidade infantil, de criança, né? Mas ele está dizendo, e o pão, o que o pão representa? Aquilo que me é o sustento, é o básico. Eu não estou dando o que sobra, eu estou dando aquilo que é o meu sustento, eu estou partilhando. Lança sobre as águas você não vai ter o controle sobre aquilo, vai levar e vai embora. Deixa, entrega, lança, o Senhor está na mão de Deus, não importa. Aquela história, né, que a gente ouve muito, fazer o bem sem olhar a quem. E o depois de muitos dias o encontrarás, é que Deus não falha na sua palavra. Tudo que você semeia é uma lei espiritual. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Nós devemos semear amor, irmãos. O problema é que a gente espera o amor de onde a gente plantou, e no reino espiritual não é assim. Você planta num terreno e colhe em outro, porque Deus é dono de toda a terra. Na lei dos homens, eu só posso colher onde eu plantei na minha própria propriedade, mas no reino espiritual a propriedade do Senhor não é de ninguém. Você planta aqui, mas vai colher lá em outro lugar, onde Deus determinar. E sempre a colheita é acima, incontavelmente, da semeadura. É sempre acima da semeadura. E nós, detalhe, já recebemos a recompensa antes de fazermos alguma coisa. O amor de Jesus por nós é constante, é todo dia. Só que a gente tem uma mentalidade egoísta, como se a gente fosse merecedor. Ah, não, é porque eu sou bonzinho, é porque eu vou para a igreja, é porque eu leio a Bíblia, por isso Deus cuida de mim. Não é não. Ele me amou, Ele te amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele morreu por nós quando a gente não queria nem saber dele, a gente estava lá jogado, perdido. Foi assim que Ele nos amou. O seu amor é imenso, é imensurável, é constante, é eterno e não é por merecimento nosso. Então, nós temos mais que a obrigação de fazer aquilo que Jesus está nos chamando a fazer, que é amar, porque Ele já nos deu de sobra, e a gente nunca vai ganhar dele se formos disputar quem ama mais, porque nós somos tão limitados. Por isso, nós já estamos com a conta no saldo positivo sobrando, enquanto nós estamos nos esforçando para agradá-lo e transmitir também um pouco do seu amor para os outros. Esse amor é um amor de decisão, de obediência. É um amor que não é por um impulso emotivo. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não estou com vontade. Mas eu não estou sentindo. Tem essa coisa do sentir, né? Eis que estou sentindo. Não, isso não é bíblico. Eu não preciso sentir, eu preciso apenas fazer. O sentir é consequência. As emoções, os sentimentos, essa adequação, essa identificação vem depois. Primeiro vem a decisão, primeiro vem a obediência, primeiro vem a submissão, a humildade. E depois é que nós somos lapidados, transformados e assemelhados à pessoa do Filho de Deus. Portanto, esse amor, quando ele diz que é um amor que deve crescer a cada dia em discernimento
e em conhecimento é que deve ser um amor firmado na doutrina da verdade bíblica, do ensino de Jesus. É um amor com consciência. Não é um amor por emoção e por impulso, é com decisão e escolha, em obediência a Jesus. Ele fez assim e disse para eu fazer, eu vou fazer como ele fez. Ele me garante que o resultado será o mesmo daquilo que ele fez sobre a minha vida e sobre aqueles que eu amar. Esse amor com discernimento faz com que nós não caiamos em ciladas que o diabo tem montado nos dias de hoje. Uma advertência muito clara está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, quando o Espírito de Deus se refere à igreja dizendo: tenho, porém, contra ti, que toleras no teu meio Jezabel, que prega imoralidade sexual e leva outros a isto, e também a comerem alimentos sacrificados a ídolos. A Jezabel era a tipificação da ação demoníaca dentro da igreja, que pervertia a ideia de amor para a questão erótica, para a questão fora dos padrões de Deus, colocando isso como se fosse normal, como se fosse aceitável. E nós estamos vivendo esses dias em que muitos pregam o amor em nome de Jesus, mas com perversão, e dizendo que nós devemos aceitar, que se formos contra, somos preconceituosos, somos perseguidores. É espírito de Jezabel. E carne sacrificada a ídolos, nós não temos esse costume aqui, não é da nossa cultura, mas nós sabemos que muitas coisas que são dedicadas ao diabo, ou a exaltar a carne, ou ao inimigo, que é totalmente contrária, avessa à verdade de Deus, da palavra, que são dedicadas para esse fim, nós queremos colocar uma roupagem cristã evangélica. É o carnaval gospel, é a boate gospel, carne sacrificada a ídolos. Ah não, não tem problema, foi sacrificado para ídolo, mas eu estou comendo só para o meu sustento físico, mas foi dedicada para o diabo. Nós temos muito mais, a gente não precisa disso, nós temos em abundância no Senhor. Então, nós não podemos, a pretexto de amor, de forma distorcida, de forma maligna, começar a aceitar tudo e achar que está normal. Não sermos perseguidores, não voltarmos à Inquisição da Idade Média, mas termos discernimento. É o que ele está dizendo, com conhecimento e com discernimento. Esse amor cresce à medida do conhecimento, à medida do discernimento. Ele separa conhecimento de discernimento ou de percepção, porque nós estamos aqui enfatizando que esse conhecimento é a experiência profunda com Deus, a partir da sua palavra, mas de uma vida de adoração, de oração, de submissão aos princípios bíblicos, e discernimento que diz respeito à prática, é tanto no entendimento quanto na prática, dessas coisas que eu acabei de falar, como exemplo, de nós podermos separar o que é de Deus, o que não é, o que realmente é santificado e agrada ao Senhor, e aquilo que é reprovável diante do Senhor, que a gente não pode de forma alguma tornar santo, por mais que pinte de ouro, por mais que lave com água sanitária, é contaminado, é maldito. Então esse amor tem que ser um amor com sabedoria. Esse amor não esconde as coisas, esse amor não passa a mão no erro e diz que está certo. Ele não abandona, ele não exclui, mas ele traz para perto e corrige, e não larga até que seja restaurado. É um amor comprometido, um comprometimento real de transformação de Deus em nós e através de nós. É um amor consciente, um amor com conhecimento e discernimento. No versículo 1, é interessante que ele faz o destaque para os bispos e diáconos. Olha o que diz o versículo 1, veja aí na sua Bíblia, eu vou ler de novo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Quem são os bispos e diáconos? Bispo é a mesma palavra usada para pastores, os líderes das igrejas, os ministros das igrejas. E juntamente com eles, os líderes que Deus levantou também para o colegiado da liderança no ministério, que são os diáconos. Por que Paulo, nesta carta, faz esse destaque, uma vez que ele fala para todos os irmãos, e claro que eles já estão incluídos, mas agora ele faz um destaque aos bispos e diáconos? É porque ele sabe qual é a labuta de um líder,
E eu falo aqui aos irmãos que são líderes, que Deus chamou para liderar na casa de Deus, na obra de Deus. Como é difícil muitas vezes a gente amar. Quantas vezes vocês são incompreendidos, quantas vezes vocês são tidos por mandões, por intrometidos, quantas vezes vocês são frustrados em investir tanto em uma pessoa e essa pessoa se virar contra você, você ingrata e sumir no mundo como se não tivesse acontecido nada, sendo que você estava ali dando o seu coração, o seu tempo, a sua vida, para que Cristo fosse formado naquela vida, naquela alma. E Paulo está dizendo: eu oro para que vocês experimentem o mesmo amor que eu tenho experimentado do Senhor, que não me deixa desanimar. Esse mesmo amor que transborda e não falta. Quando o amor transborda, irmão, é porque está a mais, está sobrando, tem estoque. Por mais que levem, ainda tem mais. Por mais que tirem, ainda tem mais. Por mais que tentem roubar, ainda tem mais. Por mais que sejam ingratos, ainda tem mais. E eu não vou me deixar contaminar pela maldade, pela ingratidão, pela ação do inimigo ou da carne, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? E eu sou amado por Ele. Eu sou amado por Ele. Numa palestra que geralmente fazemos aos pais que têm filhos e filhas adolescentes, principalmente mulheres, isso diz respeito, claro, tanto a mulheres quanto a homens, mas destacamos aqui a questão das mulheres, de que sejam muito amadas por seus pais. Às vezes os pais não costumam elogiar seus filhos, muitas vezes só fica no lado da cobrança, que é importante a disciplina, mas só cobrança, só pressão. E quantas vezes muitos pais esquecem de dizer: filho, você é um orgulho para mim, você me traz alegria, eu me realizo em você também, eu sou feliz pelo que você faz, eu gosto do teu jeito, eu acho bonito o teu físico, eu gosto do teu cabelo, da tua pele, eu acho bonita a tua altura, eu acho muito legal o jeito que você fala, você quando chega, poxa, a vida fica diferente. Quantos pais esquecem de dizer isso? E aí o que acontece? Um urubu vindo lá do inferno, chega e diz isso para ela, chega e diz isso para ele, e começa a ganhar o coração dele e dela, porque você nunca fala. Aí o inimigo vai botar essas palavras na boca de um bandido, que não tem compromisso nenhum em preservar e amar ninguém, vai apenas roubar, maltratar, ferir. Só que a pessoa está tão fragilizada que ela não tem mais discernimento para perceber que é uma armadilha, porque a carência é maior, a necessidade é tão grande, e aquilo mexe com ela. Por mais que ela veja um pouco, mas os sentimentos falam mais alto e se deixa levar. Daqui a pouco você está chorando, eles estão chorando, está todo mundo no buraco, no pranto, na dor, porque não houve esse investimento. A palavra de Deus está dizendo: você é amado, e você tem amor suficiente para amar, e não vai faltar, porque Ele te ama. Paulo entendeu isso. Sabe, é isso que ajuda a entender porque que Paulo foi ameaçado de morte e desceu de um muro, dentro de um cesto, para não acabarem com ele. É isso que nos faz entender porque Paulo, quando sai de Listra e Icônio, pela misericórdia de Deus, ele é carregado, ele sai mancando, arrastado, porque ele tinha sido apedrejado para a morte, mas ele sai debaixo das pedras. Deus o preservou em vida. Eu fico imaginando como esse homem saiu dali, depois de uma luta de MMA, parecido, né? Costela quebrada, né? Cheio de hematoma, todo ralado, todo cortado, todo sangrando. E a Bíblia diz que ele sai dessa situação, ele não reclama, ele não insulta a Deus, ele não se decepciona no ministério, ele vai e prega na outra cidade, ele continua a trabalhar na obra e cuidar de pessoas. Só quem tem a consciência desse amor soberano e abundante consegue. Quando você sabe que é amado, ninguém te derruba. Quantas pessoas que sofrem preconceito racista desde a infância e conseguem chegar lá em cima, como nós temos visto vários filmes inspirativos, porque desde criança foram
alimentados, fortalecidos no amor e na segurança da família. Você vai chegar lá, você é especial, você é importante, você não é diferente de ninguém, você é tão bom quanto eles, eu acredito em você, vá lá, não desista. E aí ele ouve um bocado de besteira, um monte de gente fica marginalizando, criticando, perseguindo, mas ele vai e chega lá no topo, porque ele tem consciência, ele tem uma referência, ele tem uma segurança, ele tem um porto seguro, ele tem uma raiz, ele tem uma fortaleza, que está aqui dentro, ninguém pode roubar. Podem roubar o teu dinheiro, pode tentar atingir o teu corpo, mas ninguém pode roubar a convicção do teu coração, quando você está firmado no amor. E é desse amor que Paulo está falando, é desse amor de Deus profundo, grandioso, a que ele se refere. E Paulo faz questão de dar esse reforço aos bispos e diáconos, aos líderes da igreja: permaneçam firmes, porque assim como eu, vocês também são exemplo e são encorajamento para outras pessoas. Nós estamos na linha de frente, continuem amando, sejam vocês aqueles os primeiros a amar e acreditar nesse amor. Eu quero fazer um link com 2 textos bíblicos que estão encadeados pelo tema, não necessariamente pelo contexto histórico aqui, mas vamos agora para Apocalipse capítulo 2, versículo 4. É um texto extremamente conhecido, muitos sabem de cor, e eu vou ler em 3 versões: na versão transformadora, na versão da tradução na linguagem de hoje e na versão internacional. Apocalipse 2, 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti, parte B, que abandonaste o amor que tinha no princípio. Versão transformadora. Versão linguagem de hoje: tenho, porém, contra ti, que vocês não me amam como me amavam no princípio. Versão internacional: tenho contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Vocês conhecem bem esse texto, né, irmãos? Carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:4. Primeiro, a palavra de Deus a essa igreja é de elogio, de reconhecimento. Eu me alegro por vocês, vocês foram muito firmes na doutrina, na verdade. Vocês puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram enviados do Senhor. Vocês bateram de frente, foram na palavra e não se deixaram convencer por esses charlatões, esses falsos profetas ou falsos apóstolos. Ele diz também que reconhece que esses irmãos, que essa igreja suportou muitos sofrimentos por amor a Cristo. Vocês estão de parabéns. Vocês não deixaram que os sofrimentos e as perseguições fizessem vocês voltarem atrás. Mas ele diz uma coisa: eu tenho, porém, que dizer algo que me entristece e que não está legal, vocês vão ter que ajeitar isso. Vocês deixaram de me amar como antes. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo, agora eu vou falar aqui, né, na nossa linguagem aqui do dia a dia. Vocês estão agindo na rotina, no mecânico. Estão fazendo as coisas por obrigação. Vocês não estão mais demonstrando aquela adoração, aquele amor, aquela dedicação, aquela vontade no meu serviço, na adoração, na comunhão comigo. E eu não vou tolerar isso, porque se vocês não mudarem de atitude, eu vou retirar o castiçal do meio de vocês. Ou seja, a disciplina de Deus, perder bênçãos, galardões. Deus vai ter que pesar a mão para nos transformar, para corrigir esse mal. Eu quero destacar uma palavra que muitas vezes é mal compreendida em nossos arraiais cristãos, que é a palavra paixão. Você vai ter vários sinônimos para paixão. Inclusive, eu tinha enviado para a irmã Beatriz, do Ministério de Comunicação, que o título ia ser Apaixone-se de Novo. Só que eu fiquei pensando assim, muita gente não vai entender antes de eu explicar. Vai gerar mais confusão do que esclarecimento. Então, eu vou deixar para falar dentro da mensagem.
porque realmente um sentido, uma conotação da palavra paixão é devaneio, é aquele sentimento incontrolado, enlouquecido e também momentâneo, né? Que com a mesma força que vem, vai embora e acaba. Mas se você for estudar a etimologia da palavra, você tem vários sinônimos e tem outros aspectos da palavra paixão. Um deles, por exemplo, é o martírio de Jesus, é chamado de paixão. O que é que a gente celebra na Páscoa? A paixão de Cristo, que é martírio, sofrimento, tortura, que não deixa de ser também relacionado à ideia da questão da paixão relacionada ao amor, porque a pessoa sofre, ela se entrega, aquilo mexe com todo o seu corpo, a sua vida, suas emoções, seu psicológico, enfim. A paixão, eu quero destacar nesse momento como o sinônimo de amor intenso. É esse aspecto da paixão que eu quero destacar nessa noite. Amor intenso, afeto, apego, ardor, chama, emoção, entusiasmo, interesse, preferência, emoção. E aí, dá para conjugar uma palavra que eu percebi que existe na concepção dos psicólogos, quando falam em aconselhamento conjugal, quando falam de relacionamento, é o amor apaixonado. E aí, esse conceito, essa ideia, me ajudou a pensar e refletir sobre o que Deus está falando à igreja de Éfeso. Ele não está dizendo que vocês não me amam mais, ele está dizendo, vocês não me amam como antes. Sabe, com o tempo parece que as coisas vão assim, no automático. Eu tenho que ir para a igreja mesmo, eu vou. Melhor do que ficar em casa. Melhor do que assistir o Faustão, agora é o outro, né? O Hulk. É melhor do que fazer outra coisa, pelo menos eu estou lá na igreja com os irmãos. No automático. Eu vou porque eu tenho um cargo. Eu vou porque eu estou escalado. Está entendendo? Não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Você quer viver num casamento onde você está apenas ligado pelos boletos? Tem que pagar. Ela trabalha, eu trabalho, cada um dividiu as responsabilidades. Eu moro nessa casa porque a gente comprou junto, né? Vai dar mais trabalho para separar, dividir, vai para a justiça, é complicado, deixa quieto. É isso? Isso é ser feliz? Isso é amar? Mas às vezes nós estamos vivendo o evangelho, vivendo a vida cristã assim, sabe? Eu estou aqui porque não tem outra coisa melhor, então vou ficando por aqui mesmo. Não. A oração do apóstolo Paulo, o desejo de Deus, é que esse amor cresça mais e mais até transbordar. O normal é transbordar. O certo é transbordar. Porque o nosso Deus é a fonte inesgotável. Nunca vai faltar. É como um poço, quanto mais você tira, mais água dá. Mais pura fica, mais enche. Não falta, só melhora. E se não está sendo assim, é porque nós não estamos no rumo certo. Não estamos fazendo do jeito certo. E Deus está nos chamando nessa noite, nessa oportunidade, a fazer do jeito certo. E tudo começa com o quê, irmãos? Como foi que Paulo começou a carta? Eu oro a Deus. É oração. O segredo está bem aqui. Não é segredo nenhum, é bem fácil. Só que a gente muitas vezes não quer pagar o preço de ir aos pés do Senhor e dizer: Deus, coloca esse amor no meu coração, porque enquanto a gente não pedir, não vai acontecer. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Você tem que pedir. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. O que diz o Senhor em relação às promessas celestiais, aos mistérios de Deus, ao transbordar de Deus na nossa vida? Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda não conheces, que tu ainda não experimentaste. Mas o que é que ele diz primeiro? Clama a mim. Você pode dizer: pastor, é muito bonito, eu acredito nisso, mas não funciona para mim. Eu estou muito ferido, eu estou muito decepcionado, eu estou muito ferida, eu estou muito decepcionada com igreja, com família, com pessoas.
Pois Deus tem uma resposta para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvi um ditado antes que faz muito sentido. Quando um não quer, dois não brigam. Sempre onde há ferida, tem erro dos dois lados. Não tem ninguém certo. Porque se nós tivéssemos agido tudo certinho, a gente tinha perdoado. Ou a gente tinha deixado para lá. Deus teria sido glorificado. Quando a gente não resolve, é porque a gente não teve a capacidade de se submeter ao Espírito Santo e deixar Deus agir. Então é sempre bom ter a humildade de voltar e dizer: restaura-me, Senhor. Qual é a minha participação nisso? Cura-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Porque é muito fácil a gente culpar os outros. É muito fácil a gente achar um bode expiatório para justificar todos os nossos problemas e as nossas mazelas. Quando a gente erra, geralmente a gente diz: é porque eu sofri isso, é porque alguém deixou de fazer aquilo por mim, então eu fui forçado. Você não é forçado. É quando nós desistimos. A gente acredita, chega aquele momento que a gente joga tudo pro alto e deixa rolar, e faz errado. E nisso você não pode culpar ninguém. Por isso a melhor coisa é se humilhar, se converter dos maus caminhos e buscar o Senhor. E não ficar jogando a culpa nos outros. Deus tratará com cada um na sua condição. A minha é me humilhar diante do Senhor. Deus me restaura, Deus me transforma. Eu estou cansado de jogar a culpa para os outros. Eu estou cansado de achar que o mundo é responsável e é culpado pelo que eu estou passando. Eu quero restauração. Eu quero amar de novo. Me dá do teu amor. Me dá do teu amor. E me usa para amar. Me enche do teu amor. Paulo é tão insistente nisso que nas outras cartas ele faz a mesma coisa. Eu tirei como exemplo apenas aqui a carta aos Tessalonicenses. Primeira e segunda carta. 1 Tessalonicenses 3,12, ele diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 4,9, quanto ao amor fraternal, não preciso escrever sobre isso, porque vocês mesmos já foram ensinados por Deus. 2 Tessalonicenses 1,3, damos graças a Deus todas as vezes por vocês, pois muito aumenta o amor que vocês têm uns para com os outros. Ele está incentivando o amor, ele está valorizando o amor, ele está motivando, ele está encorajando a igreja a amar e reconhecendo quando ela faz isso. Eu quero concluir com os irmãos. Eu disse que eu ia fazer o link com 2 textos, pelo encadeamento temático. Então abra sua Bíblia agora na primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 7 a 21. Para concluir, 1 João 4, de 7 a 21. Diz a palavra do Senhor. Ouçam com atenção, esta é a conclusão da mensagem de hoje. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor.
Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? A nossa adoração, te louvo, Senhor, aleluia, só é válida se começar com base no amor. Se não houver correspondência entre o que nós dizemos para Deus, com o que nós dizemos para o irmão, com o que nós fazemos para Deus, em relação ao que nós fazemos com o irmão, é inválido. Quem ama a Deus, ama o irmão. Amar é conhecer a Deus, e quem conhece Deus, quem tem comunhão com Ele, ama. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é de nós. Eu estou com vontade, eu senti. Não, Ele me amou tanto, eu vou amar também, em obediência a Ele, assim como Ele ensinou. O amor lança fora o medo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então acredite e ame, não tenha medo. Se porventura você se ferir enquanto ama, saiba, Deus tem muito mais para fazer, muito amor para te dar, muita recompensa, muito milagre, transformação e poder, que não se compara ao que você fez, ao que você sofreu, melhor dizendo. E você vai ver a manifestação do amor de Deus colhendo onde você nem plantou. Ame, porque o amor é a marca de quem serve a Deus. Não ame apenas no automático. Tenha um amor apaixonado, como eu tentei explicar aqui mais cedo. Amor é sinônimo de carinho, afeição, afeto, apego, apreço, bem-querer, estima, afeiçoamento, devoção, adoração, dedicação, cuidado, atenção, consideração. Feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Todos nós, irmãos, temos feridas e dores. Todos nós temos traumas com que lidar. Todos nós tivemos experiências boas e outras bem ruins. Mas isso não é justificativa para vivermos mediocremente. Jesus nos chamou para viver um amor que cresce, um amor que é verdadeiro, um amor que vem dele. E o amor que nós queremos demonstrar a Ele começa com os irmãos. Creia, aceite, e saiba que à medida que nós fazemos isso, nós somos curados. Muitas vezes a gente fala assim: eu preciso ser curado para eu amar. Eu só vou conseguir amar depois que eu for curado. Não, à medida que você ama, você é curado. É no exercício do amor que Deus vai te curar. E aí eu vou fazer um trocadilho que faz muito sentido. O amor cura. Sem amor, você vai alimentar amargura. Em vez de amargura, lembre-se que o amor cura. E à medida que eu amo, que eu acredito nessa verdade de Deus, eu tenho que começar em alguém. Lembra daquela história dos dois burrinhos da corda curta? Em um lado tinha água, no outro tinha comida. Mas os dois jumentinhos estavam com uma corda curta. Um queria beber água, o outro queria comida. E um puxava para o lado e o outro puxava para o outro. E naquele cabo de guerra, eles passaram dias até morrerem. Um de sede e o outro de fome. Porque alguém tinha que ceder. Um primeiro tinha que esperar o outro beber, para depois o outro comer.
mas porque ninguém cedeu, os dois morreram. Quantas vezes estamos guardando mágoas no coração? Raiva, rancor. Vivemos dias e dias dizendo: fulano não existe para mim, mas você fala o nome dele todo dia, você pensa nele todo dia, você sofre por aquilo que aconteceu todo dia, e diz que ele não existe mais para você, ele é mais vivo do que aquilo que você está tocando com as suas mãos. E você não pode esperar que a outra pessoa se arrependa. Busque você a Deus, libere, entrega para Deus e receba o amor de Deus, que é maior que tudo. Esse amor cura. Não viva mais a amargura.